Olá pessoal, na nossa última aula de HTML e CSS, nós trabalhamos com listas ordenadas e listas não ordenadas. Hoje nós vamos trabalhar com links do tipo âncora, pessoal. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo site. Então nas aulas passadas nós criamos o site Alô Mundo, criamos o site Exemplo Listas. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo site. Eu posso fazer a seguinte coisa. Eu posso criar as minhas pastas e organizar os meus sites, pessoal, por meio da aba Arquivos. Então, nas aulas passadas eu mapeei no meu Dreamweaver CS6 a pasta Aulas HTML5. Eu posso vir aqui com o botão direito, em cima da pasta que eu mapeei, e clicar em Nova Pasta. Ele automaticamente já vai criar a pasta para mim, pessoal. Detalhe, vou chamar essa pasta de Os Impossíveis. Então nós vamos fazer um site, pessoal, baseado no desenho animado Os Impossíveis. O desenho antigo, não o desenho moderno. Então olhem aqui, pessoal, criei a minha pasta, então vou armazenar todo o meu site aqui dentro. Vou criar também aqui uma pasta chamada Imagens. Talvez nós não utilizaremos, como nós não utilizamos na aula passada. Então, novo pasta, Imagens. Mas vamos deixar já a pasta organizada. E eu vou criar um novo documento, pessoal. Então, arquivo, novo, HTML, do tipo HTML5. Pronto. Maravilha. Criamos o nosso documento, pessoal. Agora, nós vamos fazer o quê? Eu vou abrir o meu navegador e vou digitar aqui Os Impossíveis. Eu vou pegar o texto, pessoal, da Wikipédia, que o nosso objetivo é aprender um pouco sobre o HTML. Então, peraí, fui no site errado. Aqui, Os Impossíveis, série de televisão. E aqui, pessoal, nós vamos pegar o quê? Vamos pegar o texto para utilizarmos no nosso documento. Então, o que eu vou pegar aqui? Ó? O texto Os Impossíveis. Então, eu vou vir aqui no meu documento, na parte de código-fonte. Título. Qual vai ser o título do meu site? Ou melhor, da minha página. Os Impossíveis. Vou salvar a minha página. Olha lá que ele já criou a pastinha Os Impossíveis. Vou salvar a minha página como index.html. Por que index, pessoal? Lembre-se que toda primeira página de um site deve ter o nome denominado como index. Salvar. Por que isso? Não lembro se eu havia dito na aula anterior. Mas, por exemplo, vou abrir o meu site www.makeindiegames. Reparem que eu não indiquei qual página é para ser aberta no site. Porém, pessoal, por padrão, ele procura sempre a página chamada index. Então, se eu vier aqui ó, e colocar um barra index.php, por que PHP, pessoal? Porque a página foi feita com base na linguagem PHP. Reparem que ele vai abrir a mesma página. Então, olha lá. Geralmente, os servidores são configurados para inicializar uma página com o nome de index, ou .html, ou .php, ou .asp, depende da tecnologia que está sendo utilizada. Então, detalhe, coloquei um título. Dentro do corpo do meu documento, pessoal, eu vou colocar o texto. Os Impossíveis. Então, vou copiar esse parágrafo. Então, aqui dentro do body. Detalhe, vou criar um parágrafo para colocar esse texto. Além do parágrafo, pessoal, eu quero fazer o quê? Eu quero pular uma linha. Então, o que eu faço para pular uma linha? Eu uso a tag BR. Aí, pessoal, no HTML5, tanto faz utilizar o BR dessa maneira, como utilizar o BR dessa maneira. Olha lá, indicando início de tag. E como o BR não tem uma tag de início e uma tag de fim,
como por exemplo o title, que tem o início e a tag de fim, aqui é uma tag apenas. Então, na versão do HTML5, tanto faz você indicar essa barra como não. Essa barra, geralmente, pessoal, é utilizada em XHTML para indicar o fechamento de uma tag que não tem, como por exemplo o title, início e fim, que é formada por apenas uma tag. Então, colocamos o BR apenas para vocês verem o comando, como que ele funciona, qual o comando que é para pular a linha, ou melhor, qual tag nós utilizamos para pular a linha. E agora nós vamos fazer o que? Vamos implementar a história. Então aqui, o que nós vamos colocar aqui na nossa página, pessoal? Vamos lá. Eu tenho esse texto descritivo, pulei a linha, vou colocar um H2, história, vou colocar um parágrafo, para colocar o texto da história, vou salvar a minha página e apertar F12 para ver como ela está ficando no navegador. Ou se não, poderia vir na parte de design, pessoal, e clicar no botão dinâmica, que eu iria também conseguir visualizar o resultado. Então, olha lá, o texto. Vou remover o BR para vocês verem o que vai acontecer. Olha lá, tirei o BR, salvei. Viram que o espaço diminuiu entre o parágrafo e o cabeçalho. 2. Às vezes vocês vão escutar eu chamar o cabeçalho de título 2. Perdoem, é um costume antigo. Então, olha lá. Criei o parágrafo dos impossíveis, criei o cabeçalho da história, o parágrafo da história. Então, façam o que, pessoal? Façam a mesma coisa para desenho e para personagem. Só que em personagem, nós vamos colocar o que? Nós vamos colocar uma lista não ordenada. Então, desenho. Deixa eu copiar o texto do desenho. H2, desenho. O parágrafo do nosso desenho. H2, personagens. E agora eu vou criar a lista não ordenada, o Unordered List. E os itens da lista, pessoal. Então, olha lá, LI. Qual é o primeiro item da lista? É o Homem-Mola. Então, vamos lá. Homem-Mola. Vamos criar um outro item. Então, são 4 itens, pessoal. Eu já vou deixar os 4 itens criados aqui. Maravilha. Multi-homem. Homem fluido. E Big D, que era o chefe desses indivíduos. Vou salvar. Vamos ver como está ficando a nossa mega página. Então, olha lá. Os impossíveis. A história dos impossíveis. Vamos fazer o que aqui, pessoal? Dentro do body, vamos colocar um cabeçalho 1. Os impossíveis. Pronto. Detalhe, né? Reparei agora o história e eu acentuei no lugar errado. História. Então, pronto. Outra coisa que nós vamos ver, pessoal, é esse separador. Como que eu faço para colocar um separador
nas nossas páginas. Então, existe uma tag em HTML que faz um traço, um risco nas suas páginas. Se eu não me engano, essa tag é o HR. Então, vamos ver aqui, ó, após o impossíveis, HR, salvei, F5, olha lá, separador. Daí vocês podem optar por utilizar dessa maneira ou com a barra de fechamento, indicando o início aqui e o final da tag. Fica a critério de vocês. Eu vou utilizar um HR aqui, pessoal. Um após a história. Um após o desenho. Um após os personagens. E pronto. Maravilha. Olha lá. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar, pessoal, um menu. Para quê? Para que nós treinamos, para que seja possível fazer o quê? O redirecionamento do link por meio da âncora. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um menu simples e vamos fazer com que, ao usuário clicar nesse menu, o mesmo seja direcionado Maravilha, pessoal. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos inserir uma imagem aqui, ó, meramente ilustrativa, para relembrarmos o que nós havíamos feito nas aulas passadas. Então, eu vou colocar aqui, ó, os impossíveis PNG e vou fazer o download de uma imagem. Então, vamos pegar uma imagem aqui qualquer. Vou salvar essa imagem na pasta Imagens dos Impossíveis e vou alterar já o nome dela para IMG1. Pronto. E agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Antes do meu H1, eu vou inserir a minha imagem. Então, a tag de imagem é IMG, espaço, source, o local que a imagem se encontra. Então, a minha imagem é essa daqui. Out, vou descrever a minha imagem dos impossíveis. E vou colocar um título para a imagem também, title, os impossíveis. Pronto. E vou finalizar a minha tag da imagem, pessoal. Então, olha lá, reparem, vou salvar, vamos ver como está ficando esse nosso mega site. Então, os impossíveis, o textinho. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o quê? Vamos criar um menu. Então, apenas para modificar um pouco a aparência aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse separador após a imagem. Pronto. E aqui eu vou criar o nosso menu. Esse nosso menu vai ser formado por alguns links. Então, eu vou criar um parágrafo. Ou melhor, não vou criar o parágrafo aqui. Eu vou criar um link a espaço. href. Vou deixar em branco por enquanto. Vou colocar apenas uma cerquilha. E aqui eu vou colocar história, finalizar o meu link. Vou criar um outro link. Além da história, nós temos o que? Desenho. Além do desenho, nós temos o que? Personagens. E agora, pessoal, além disso, aqui no finalzinho,
após a minha lista não ordenada, eu vou criar um outro link escrito voltar para o topo. Detalhe, alguns itens eu ainda não estou comentando com vocês, como por exemplo, o que são tags de linha e tags de bloco, vou comentar mais para frente. O nosso objetivo inicial, ou melhor, atual, é aprender um pouco das tags em si, o significado de cada tag. Depois nós vamos ver a melhor forma de utilizá-las individualmente e em conjunto. Então aqui, pessoal, vamos ver como está ficando o nosso site maravilhoso. Olha ali, história, desenho, personagens. Eu vou colocar o comando que nós acabamos de aprender, que é o comando BR, para pular a linha. Então, para ficar a nossa imagem e na linha de baixo, o história, desenho e personagem, que é o link da nossa página. Então, qual é o objetivo, pessoal? Quando eu clicar em história, ele tem que me direcionar para a parte da minha página que tem o texto relacionado à história. Quando eu clicar em desenho, ele tem que me direcionar para a página de desenho. E personagens para a página de personagens. E aqui, voltar para o topo, ele tem que me direcionar para o topo do site. Como que eu vou criar esses links, pessoal? Nós chamamos isso aqui de âncoras, links âncoras. Então, como que eu faço isso? Como que eu utilizo esse recurso? Primeiro de tudo, eu vou criar o local ao qual, no momento em que eu clicar no link, ele vai me direcionar, que é a nossa âncora. Então, como que eu faço isso, pessoal? Por exemplo, eu não quero ir para a história quando eu clicar nesse link. Então, aqui no cabeçalho da história, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar uma outra característica para o H2, que é o ID. O que é esse ID? Esse ID, pessoal, é o nome. Eu estou dando um nome para o H2. Então, eu estou atribuindo à propriedade ID um nome para o H2, que eu vou chamar de história. Sempre aconselho vocês a trabalharem com letras minúsculas, sem caracteres especiais. E vou fazer a mesma coisa para quem, pessoal? Para o desenho. Então, olha lá, o H2 do desenho. Também vou criar um ID desenho. E para os personagens, ID personagens. E aqui no topo, pessoal, para a minha imagem, eu também vou criar um ID chamado ou melhor, eu não vou colocar na imagem esse ID. Eu vou pegar aqui, pessoal, e vou fazer o quê? Logo após esse BR, eu vou criar um parágrafo. Vou chamar esse parágrafo de menu. ID menu. Vou tirar o BR, que vocês já viram para que ele serve, por enquanto. E vou fazer o quê? Esse meu parágrafo vai ser formado por esses meus três links: história, desenho e personagens. Vamos ver como é que ficou. Olha ali, história, desenhos, personagens, do meu parágrafo, que eu acabei de criar, com o nome de menu. E aqui embaixo, eu vou fazer o que, pessoal? Vou começar aqui de baixo. Como que eu faço para criar um link para onde? Justamente para o meu menu, que é a nossa link do tipo âncora. É só colocar o asterisco, ou melhor, a cerquilha, e o nome do componente que eu quero me direcionar, como por exemplo, menu. Olha lá. Então, o que vai acontecer? Quando o usuário clicar no texto voltar para o topo, ele vai direcionar a página justamente para este item, o menu. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Vou apertar o F5. Olha lá, voltar para o topo. Vocês acabaram não percebendo nada. Por quê?
porque está visível aqui a questão do menu. Então, nós vamos fazer o que aqui, ó? Só para nós conseguirmos visualizar a nossa proeza aqui, ó. Antes de cada tópico, eu vou pular um pouco de linha. Então, aqui, ó, criei o nosso menu. Vou pular uma linha. Uma, duas, três, 4 vezes. Só para treinarmos, pessoal, essa questão. E antes disso também eu já vou aproveitar aqui, ó, história. Então já estou criando, olha lá o link para as âncoras que eu acabei de criar utilizando o ID desenho e personagens. Pronto, pessoal. Então, link do tipo âncora é isso. É você criar um link que, ao invés de direcioná-lo para outra página ou para um arquivo, ele direciona para uma seção da sua página, uma área em específica da sua página, que você identifica essa área por meio de um ID. Olha lá. Então, vamos fazer o que aqui, só para nós conseguirmos ver? Então, história. Vou pular também 4 linhas. Desenho. Vou pular também 4 linhas. Personagens. 4 linhas. Pronto. Vamos ver como é que vai ficar. Maravilha. Então, olha lá, ó. Agora, a parte de desenho está escondida. E o personagens também, ó. Então, se eu clicar em personagens, olha lá, ele vai me direcionar para personagens. Se eu clicar em desenho, ele vai me direcionar para desenho. Se eu clicar voltar para o topo, ele vai mostrar o topo da página, onde nós criamos o link para o ID. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa nossa aula. Quem gostou, dê um like e compartilhe. Obrigado e até a próxima.